Deus, amado Pai, Deus amado, Deus querido, te agradecemos, Senhor, pela tua presença nessa noite, nesse lugar. Toma frente, Senhor, da nossa vida, dos nossos corações, direita, Senhor, das feridas, da nossa alma, do nosso espírito. Guia, Senhor, lançamento de águas tranquilas, para a honra e glória do teu Filho, Senhor, que refrigera, Senhor, a nossa alma, através da tua palavra, através da tua instrução, dos teus ensinos, da tua sabedoria, servos da vitória. Amém? Amém. Graças a Deus. Vamos dar sequência da aula que nós vimos, né? Estávamos falando da última aula aí acerca do tefilim, né? Como que era a situação que eles usavam para se lembrar quando estavam em consagração, separação para Deus, certo? Então, quando a Bíblia fala que a vontade do inimigo é marcar, né, a nossa testa e a nossa mão, está fazendo referência a isso, tefilim, né? Quando a pessoa estava em consagração, ela tinha esses elementos para lembrá-la de que ela estava separada para Deus, ok? Então, quando a Bíblia fala que a vontade do inimigo é marcar a nossa testa e a nossa mão, está se referindo a tirar, certo? Tirar aquilo que nos faz lembrar, ok? De que estamos em separação para Deus, certo? Então, ficou claro agora essa questão, o porquê da testa e na mão, além da representação, né, de poder e autoridade e querer e pensar, né, decisão e ação, também tem a questão espiritual, né, de que eles levavam muito a sério isso quando estavam em consagração, né, definia ali no meio da testa, né, a caixinha entre os olhos e amarrada também na mão, né, no pulso direito, para lembrar que eles estavam em separação para Deus, para não acontecer igual acontece com a gente, né? Chega, vai visitar o irmão, fazer uma oração na casa do irmão, daqui a pouco fez a oração, irmão, toma um café, aí você pega o café e você toma onde fala, você está consagrando? Você faz assim, né? É mesmo, poxa. Então eles tinham, né, isso justamente como lembrete, né? Vou pegar algo, eu vou, né, movimentar, eu estou vendo, lembro que eu estou em separação. Alguém vai começar a amarrar um sininho na mão quando tiver em consagração, né, para não cair em tentação. É boa ideia, né? Para não cair, bota uma luvinha na mão, não vai tirar a luva na mão da consagração. Porque a gente brinca assim, mas é sério, né? Porque o inimigo ele tem as táticas dele para nos tirar a atenção, né? Quando você está em consagração, você está separado para Deus, ninguém fala assim, vamos almoçar, vamos comer, porque na hora você já fala, não posso e tal. Então sempre, né, vai acontecer alguma coisa primeiro para tirar a sua atenção, tirar o seu foco, nada a ver com comida, né? Mas aquele assunto, aquela situação te tirou, né, do momento de consagração que você estava aqui na mente, aí sim aparece a comida, né? Porque você já está distraído. Então é por isso que a gente... Por quê? Porque acredita-se, né, principalmente os mais antigos, né? Eu tenho consagração, comi, já era, acabou. Porque a questão da consagração, irmão, não é nem tanto você ficar sem comer. O pastor que se escutar isso aqui vai mandar me prender. Mas a real é essa. Jesus está com os discípulos, consagrando eles, Jesus está ali instruindo eles, e alguém chega assim e fala, esses caras não jejuam não? Eu vejo esses caras comendo, e comem um monte, estão parecendo uns beberrões e comelões. Jesus falou, não, porque, né, agora eles estão comigo aqui, eu consagro eles, eu estou, né, vai chegar um momento que eles vão precisar sim consagrar, jejuar, mas aí né, outra questão. Enfim, a questão da consagração não é nem ficar sem comer, porque tem gente que até consegue ficar sem comer, tá certo? Mas não consegue ficar sem falar mal de ninguém, não consegue, né, ficar sem se envolver em confusão. Tem gente que é aquele, tem gente que, né, tá no sangue. Então qual que é mais dificuldade? A pessoa segurar o seu ímpeto, o seu impulso, ou ficar sem comer? Às vezes ficar sem comer é mole. Às vezes eu estou trabalhando, estou, né, envolvido ali no trabalho, eu passo o dia sem comer tranquilo. A nossa questão de consagração de jejum é que quando a gente manda a informação para o cérebro assim, ó, eu não posso comer, até o meu corpo conspira contra mim, porque o meu corpo começa a lembrar, né, o meu cérebro começa a lembrar o meu corpo, você precisa comer, você precisa comer, você precisa comer, se você vai
quando você está fazendo alguma coisa e você está com a sua mente focada, você não sente fome. Né? A gente não quando está aqui na manutenção da igreja, né? Alguém precisa chegar e falar, ei, você não vai ver? Porque às vezes a gente está aqui tanto que a hora passa e a gente não percebe, a gente não vê. Realmente, é ou não é? Então assim, o que a gente precisa entender? Eu não estou falando aqui para ninguém jejuar, não é isso, pelo amor de Deus. Tá? Estou falando que a consagração em si, o que realmente faz a diferença, é o que eu estou fazendo nesse momento de consagração. Porque tem gente que só fica sem comer. Ah, está sem comer, mas está assistindo um filme de terror na Netflix. Estou jejuando, não estou comendo nada. Está sem comer, mas está o dia inteiro no WhatsApp conversando com os amigos. Não está, eu sinto te informar, você não está jejuando coisa nenhuma. Tá certo? O jejum é uma separação para Deus, que seja 40 minutos, trancado no quarto, falando com Deus, está válido. É melhor do que você achar que está jejuando 12 horas sem comer e durante o seu dia você está resolvendo todas as suas coisas, você está vendo, e a única coisa que você está fazendo é comer. Então, sinto muito. Isso não é consagração, isso não é separação, isso não é jejum de verdade. Tá certo? Até porque a questão, se você for, né, para outras bandas aí, que não é a igreja, nossa, né, os lugares aí, quando a pessoa diz assim, ó, estou em consagração, não fala com mãe, não fala com pai, não fala com esposo, não fala com esposa, é trancado no quarto escuro, é 7 dias, é 15 dias, é 21 dias. Quantos dias durar o propósito? Nem com a família fala, você sabia disso? Porque eles levam a sério essa questão. Nós não, eu estou jejuando. Mas aí eu estou ali no trabalho, às vezes não estou falando nada demais, mas estou no meio de uma roda, está todo mundo falando, né, que não deve, mas não, se for jejuar, não, gente, deixa eu fora disso. Mas eu estou ouvindo tudo aquilo ali está me influenciando. As más conversações corrompem os bons costumes. A Bíblia não diz que eu preciso estar conversando, não, as más conversações que eu escuto, que eu estou perto, que eu ouço, corrompem os bons costumes que há em mim. Certo? Sim ou não? É lógico. Então, às vezes, eu não preciso nem falar, não preciso nem me envolver. Se eu estou ouvindo, se eu estou perto, aquilo ali está de alguma forma me influencia, ou positivamente ou negativamente. Depende do meu posicionamento no meio daquela situação. Então, é isso que a gente precisa estar claro na nossa mente. Porque senão a gente vive mais 10, 15, 20 anos na igreja achando que está jejuando, achando que está consagrando a vida para Deus, e não está. Né? Então, o que a gente faz aqui, numa sexta-feira, né, cansado, é épico isso. Sexta-feira não é segredo para ninguém, que é o dia mais cansativo da nossa semana. Você vinha arrastando todo o cansaço da semana, é o dia que você quer que chegue logo, que você quer que dê logo o horário para o trabalho, para você ir descansar. É, mano. Aí a gente faz o quê? Vem para a igreja, orar. O que é isso? Consagração. Separando um tempo de qualidade para Deus. O tempo mais precioso do meu descanso, que é quando eu estou com o meu fardo pesado, que eu preciso de uma cama para descansar, eu preciso, sabe, do meu deleite. E eu faço o quê? Eu venho para cá orar. Quando eu saio da oração, eu estou com as forças renovadas. Às vezes a gente não vem e diz que vai ficar em casa para descansar, a gente fica em casa, aí dorme, aí acorda 10h30, 11 horas, mais cansado do que já estava. É ou não é? E parece que nem dormiu, nem descansou. Mas quando a gente vem, o Senhor renova as nossas forças. Por quê? Porque a gente está consagrando a nossa vida. A gente está separando um tempo de qualidade para Deus. Domingo de manhã, a consagração, a nossa oração. Você vê como que mudou a dinâmica do nosso culto, como que mudou a nossa própria dinâmica para com Deus. Entende? É isso. É isso que a gente precisa entender. Que esses momentos, eles me santificam, esses momentos que eu me aproximo de Deus, é uma espécie de consagração a qual nós fazemos. É por isso que nós fazemos tanta questão disso. Por quê? Porque nós estamos sendo transformados. Eu não fui transformado 100%, não, porque eu levantei a mão e disse, não, Jesus, me aceita Jesus, eu estou aqui, fui lá, me batizei. Não, eu não fui transformado 100% ali. Eu estou em processo de lapidação e transformação, assim como todos nós aqui. Só que tem um monte de crente enganado por aí. Eu tenho já 20 anos, eu estou aqui numa igreja, eu tenho tanto tempo, porque eu já estou. Não, ninguém está. É um processo gradual, é dia após dia. Paulo já é um apóstolo. Ele diz assim, gente, eu encerrei o ministério, a carreira, mas eu preciso seguir o alvo.
Qual que é o alvo? Eu não alcancei ainda. O alvo é Cristo. É até eu encontrar Ele. Aí eu vou seguir firme. O ministério, eu estou passando para quem está ficando aí, Timóteo, estou deixando aí para vocês cuidarem, tá certo? Estou pendurando a chuteira, não vou mais tomar conta da igreja em si, mas o meu negócio agora vai ser me aproximar de Jesus. Essa corrida eu não terminei ainda. Essa aí eu vou ter que ir até Ele me chamar. Certo? Então é isso que a gente precisa deixar claro aí na nossa mente. Tá certo? Então vamos lá. Quem aqui nunca se sentiu rejeitado pelo mundo quando começou de fato a se consagrar a vida para Deus e separar a vida para Deus? É uma coisa que nós chamamos de perseguir. Ah, eu sou perseguido, que agora, porque eu sou crente, todo mundo quer. Não, não é que você está sendo perseguido. Você não entendeu? É que você está jogando no time adversário. Né? A galera quer beber, quer dançar, quer ir para as baladas, quer falar mal dos outros, quer bagunçar na rua, e não cabe mais a nós. Então agora eles olham para nós como se realmente nós fomos de outro mundo, como somos. Né? E aí a gente acha que está sendo perseguido, está sendo, não, pelo contrário, eles estão reconhecendo Deus em nós. Olha, esse lugar não é mais para você, acho bom você não vir mais aqui. Olha, a gente na nossa conversa já não está mais, né? Às vezes é um tio, às vezes é um amigo, às vezes é um parente, você sempre teve uma amizade, sempre teve. E aí agora parece que o negócio, por quê? Porque não é mais. Porque o Senhor está separando o joio do trigo, o Senhor está, sabe, separando da tua igreja. O momento está chegando, a gente precisa estar pronto, a gente precisa estar preparado, a gente precisa de fato colocar a nossa vida numa situação onde ela agrade a Deus. Por quê? Porque o mundo está se levantando contra aqueles que não têm a marca. Que marca é essa? A marca do mundo, as vontades do mundo, a sedução do mundo. Então esses são perseguidos, sofrem retaliações no trabalho, na vizinhança, na família. Por quê? Porque a ideia não está batendo mais. Tá certo? Mas isso ainda não é nada comparado ao desejo de destruição. Eu disse destruição, que o diabo tem contra a nossa vida e não pode. Né? É como, sabe quando você passa na frente daqueles portão, né, grande, que tem aqueles cachorros, quando passa a pessoa na rua, eles pulam lá na grade, o portão e passar para o outro lado. Assim é o inimigo contra a nossa vida. A sede dele de pegar a gente, de rasgar a gente no meio é essa. O salmista enxerga isso. Por isso que ele fala, se não for o Senhor que esteve do nosso lado, o inimigo teria nos tragado vivo. Porque essa é a fúria do diabo contra a nossa vida. Porque ele não pode nos tocar, porque o Senhor colocou uma barreira enquanto nós estivermos do lado de cá, fazendo a vontade de Deus, andando do jeito que Deus ordenou, o diabo não alcança. Qual que é o problema? Que tem uns que passam do limite, tem uns que abusam, tem uns que não andam como deveria, que não está onde deveria, que não está fazendo do jeito que tinha que fazer, que não está da maneira que tinha que estar. O que acontece? Passou por limite da parte do inimigo. Aí o inimigo vai pegar ele. Ele pode não conseguir estraçalhar, mas que ele vai rasgar, ele vai. Que ele vai machucar, ele vai. Por quê? Porque tem acesso, porque alcança. Tá certo? Então, a sede, a gana do inimigo de nos destruir é muito. A Bíblia não esconde isso. 1 Pedro 5,8 mostra essa mesma figura que eu falei do cachorro preso, né, dentro do portão. Pedro alerta a gente. 1 Pedro 5,8, ele fala o quê? O diabo, não é outro, é o diabo, o vosso adversário, anda ao vosso derredor. É como aquele cachorro que está preso na coleira, né? Lá, e você chega aqui no terreno, quer entrar, ele vai para lá, você vem para cá, ele vem também, bramando como um leão. E o cachorro não é como um leão, buscando a quem ele possa. A Bíblia não diz que ele não vai tragar ninguém. A Bíblia diz que ele procura quem ele pode. Isso quer dizer que algumas pessoas ele vai conseguir tragar. Algumas pessoas que o inimigo tiver a liberdade, que o inimigo tiver a possibilidade de pegar, ele vai pegar. A quem ele possa tragar. Isso já dá a entender que algumas pessoas têm ou dão legalidade para o diabo alcançar. Com as suas próprias ações, porque Deus não entrega ninguém para o diabo, não. Pelo contrário, ele faz é tirar, tá certo? Ele faz tirar das garras do inimigo, ele faz tirar das garras do diabo.
estávamos nessa zona de perigo. E o Senhor puxou a gente para o lado de cá, o lado mais seguro. Um lado onde a corrente não alcança e a gente está seguro. Qual que é o problema? Que a gente sai do aprisco, a gente pula seco lá de lá, a gente vai experimentar coisas que não deveria, a gente entra em situações que nós não deveríamos. Por isso que o salmista no Salmo 124 ele deixa claro, ó, diga Israel, se não for o Senhor que esteve do nosso lado, ele está dizendo o quê? Vocês viram como foi que Faraó vinha atrás do povo lá do Egito, como que ele não veio para brincar não, com cavalos e cavaleiros e armadura, os filisteus, todas as investidas deles contra nós, não foi para brincar não. O gigante lá caiu porque Deus colocou a mão na frente, porque vocês viram como que estava a sede, a gana do inimigo de nos destruir. Vocês viram, é isso que o salmista está dizendo. Agora lembra aí como que foi, como que é a fúria do inimigo sobre a nossa vida. Olha a dica, se não for o Senhor que esteve do nosso lado para dar o livramento. Então o salmista ali, ele está tentando fazer o povo lembrar, falou, né? Não está muito longe não, o diabo está bem aí, ó, na esquina, tentando, sabe, a quem ele possa tragar, aqueles que realmente não estiverem introduzidos na vontade de Deus. Então vamos lá, a gente claramente percebe isso, e aí é lógico que dentro de tudo isso a gente tem o cumprimento da palavra de Deus. Então tem as pessoas que saem, né, do limite de proteção de Deus, que andam do jeito que não eram para andar, e o inimigo tem acesso, mas a gente tem também a palavra de Deus que precisa ser cumprida. Aqueles que estão dentro da vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus. Aí a gente volta, né, para a mensagem de domingo. Não é porque a casa está na rocha que não vai vir chuva, que não vai vir tempestade, vai vir tempestade também. A diferença é que ela vai ficar em pé. Né? Então a situação é, algumas pessoas morrem por amor a Deus. De tanto o diabo tentar puxar para lá e a pessoa não ir, fala, não, meu lugar é aqui mesmo. Né? E eles serão alcançados, são casos dos missionários, né, que vão para outros países onde a palavra não pode ser pregada, e mesmo assim eles estão ali para fazer valer a obra de Deus e a vontade de Deus, e o nome do Senhor ser glorificado. Né? Infelizmente morrem por isso, mas está escrito que através da morte deles é uma semente, e a semente, para dar fruto, ela precisa ser enterrada. Meu Deus. Entende isso? Então, eu não posso, né, dizer que alguém que está ali dentro da vontade de Deus, ao morrer, foi o diabo, foi o inimigo. Não, algumas situações são permissão de Deus. Mas o que vai dizer, né, se foi o inimigo, né, de fato que tinha legalidade para agir, ou se foi permissão de Deus? Como que eu vou saber identificar? Pelos frutos. Pelos frutos. Que fruto que essa árvore está dando? Qual que é o testemunho que essa árvore está dando? Qual que é o testemunho que esse cristão tem dado? Porque os que morrem por amor à palavra de Deus têm testemunho. Testemunho de homem e mulher de Deus. Tá certo? Então assim, você não vai achar nada para, né, defraudar eles. Foi o caso de Eliseu, né? Depois de morto, as pessoas devem dizer, será que era alma de Deus mesmo? Não sei não, mas ó, tem algumas coisas aí que tá meio. Eu fiquei sabendo, me disseram, me falaram, me contaram, né, que Eliseu não era tudo isso não sei não. Aí há uma batalha lá em cima do vale onde ele tinha sido enterrado, o soldado é ferido, morto, cai dentro da cova, aonde? Em cima dos ossos de Eliseu. Pá! Quando os camaradas vêm para jogar terra em cima, tava lá, peraí, o médico falou, como é que pode? Estava morto, nós acabamos de ver, não tinha pulso, estava morto. O que tem aí nesse buraco aí? Peraí que tem uma plaquinha. Eliseu, servo do Deus Altíssimo. Eita, Jeová Jireh. Meu Deus. Meu Deus. Está explicado. Mais de um milagre no nome de Deus. Mesmo depois de morto. Que as nossas obras testificam. Aquilo que nós fazemos, não importa se alguém acredita ou se não acredita. Não importa se alguém tem você como homem de Deus ou mulher. Não importa. Importa a sua vida com Deus, a maneira que você tem andado, a maneira que você tem se comportado, como que é o seu dia a dia com Deus. Isso, de fato,
é o que vai fazer separação entre trevas e luz. Porque a Bíblia diz que de uma fonte não tem como jorrar água doce e salgada da mesma fonte. Não dá. Vai lá nos oceanos lá, você vai ver que certamente quando eles juntam ali, eles não se misturam. Opa, um é um e o outro é outro. Um é doce, outro é salgado. Não vem com conversa pra cá não. Fica na sua que eu estou na minha. Certo? Alguém levantou a mão? Não foi. Então é isso. Tá? Você percebe que, né, acontece com quem é servo de Deus, com quem é homem de Deus, com quem é mulher de Deus, mas com aqueles que não são, o diabo já tem permissão para operar, o diabo já tem legalidade para agir na vida deles. Aquilo que eu falei na outra aula. Para tocar na vida de um desses aqui que é servo de Deus, o diabo tem que ter permissão direta, não é do anjo, não é do pastor, não é do esposo, não é da esposa, não é do filho, não é da igreja onde congrega, não é pela carteirinha que ele tem no bolso, não. O diabo tem que ir diante de Deus. Eu quero tocar nesse cara aqui. Lembra de Pedro? Pedro está lá dizendo: Jesus, olha, eu acho melhor o senhor, né, não prega assim não, prega assado. Jesus, ó, suas mensagens estão meio duras, o povo não está conseguindo ouvir suas mensagens. Jesus falou: Pedro, fica quieto. Eu preciso fazer isso, eu preciso pregar assim. Sabe por quê, Pedro? Senão você não se converte, senão você não muda. Para você saber, só essa semana Satanás veio aqui 3 vezes pedindo para Cira andar no céu. Meu Deus! Só essa semana Satanás veio 3 vezes aqui pedir para peneirar você, né? Para ver se você é crente mesmo, para ver se você é servo mesmo. E aí? Você vai querer ainda o leite ou você vai querer o maná? Você vai querer o leite ou você vai querer a feijoada? E aí, Pedro, o que você vai querer? Não, Jesus, continua pregando. Para onde iremos nós se só o Senhor tem palavra de vida? Né? A palavra que ele achava que estava matando ele, agora ele reconhece. Não, continua com essa aí. Essa mensagem de vida é essa aí que nós queremos. É essa aí que vai deixar a gente de pé. É essa aí que vai deixar a gente vivo. É essa mensagem aí que vai fazer a gente refletir. Desculpa aí, Jesus, vai atrapalhar o sermão. Continua pregando. Continua falando, não vai embora não. Pode pregar. Não vai ficar. Mas você vê que Jesus fala, mas ele fala: o diabo na sua boca, filho. Se não sou eu aqui contigo, tu já era. Meu Deus. Você acha que o mesmo não acontece conosco? Você acha que o mesmo não acontece comigo? O mesmo não acontece com você? Com outros nem precisa, às vezes não precisa. Por quê? Porque a própria pessoa vai lá e abre a porta e o diabo entra. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Eu até falei, acho que foi na consagração do domingo de manhã eu falei isso. Tem gente se gabando por expulsar o diabo. Você acha que o diabo, você acha que é vergonha para Satanás sair quando alguém chega e diz: sai em nome de Jesus? Não é. Por quê? Porque depois que ele sai, se ele tiver legalidade para voltar, ele pode trazer mais 7. Aí a pessoa chega lá: sai em nome de Jesus. Ela fala: sai porque eu sei que depois que vocês forem embora, vai continuar ouvindo o que não deve, vai continuar falando o que não deve, vai continuar. Então depois eu volto. E volto e trago uma turma comigo. Então, antes de orar e pôr a mão na cabeça e expulsar e fazer aquela encenação toda, é melhor a gente sentar a pessoa numa cadeira e falar: olha, você precisa mudar de vida. Você precisa deixar Jesus entrar na sua casa para ficar. Jesus ser hóspede na sua casa. Porque enquanto nós estamos aqui, nós estamos orando, nós estamos pedindo a Deus, a presença de Deus está aqui. Só que daqui a pouco a gente vai embora, você vai voltar para a sua realidade. Se você deixar, o diabo vai voltar para dentro da sua casa. Porque o nosso serviço precisa ser completo. Porque senão a gente fica uma vida toda por aí, achando que está fazendo a vontade de Deus, achando que está servindo a Deus, achando que está abafando contra o inferno, e às vezes está a serviço do diabo, não sabe. Porque chega lá, sai, já fala: sai, que eu sei que daqui a pouco eu volto. Então eu já vou logo convidar a turma que vai vir comigo, quando depois que vocês forem embora. É por isso que tem lugares que às vezes quando a gente volta, parece que está pior do que a primeira vez que a gente foi. No lugar que você vai fazer campanha de 3 dias, de 7 dias, quem já fez aí sabe. No primeiro dia é aquela coisa que você faz, você olha e fala: meu Deus, não foi bem assim. Graças a Deus. Ufa! Aí vai, no segundo dia, terceiro dia. Aí no último dia você fala assim: hoje está tranquilo, porque hoje não tem mais nada. Agora é só bênção. Agora vai fechar com chave de ouro. Chega lá, meu irmão. Nós já pegamos legião desde lá aí, meu irmão, que é 3, 4 horas de oração, o diabo saindo e voltando. E entrou, foi nenhum dos obreiros que tinha ido junto com a gente no final. Tá?
É disso que eu estou falando. Se tiver legalidade, o diabo opera mesmo. Ele não quer saber se é pastor, ele não quer saber se é obreiro, ele não quer saber quantos anos tem na igreja. Não. Se der legalidade, então, antes de sair fazendo, a gente precisa ter uma conscientização. Teve um ministério que eu cheguei, logo eu estava lá, pastor, pega os jovens aí, vai para a rua, eu não vou nada. Como que não vai? Não, acabou com esses jovens, não dá não. Os jovens nem sabem o que é evangelizar direito, as coisas não estão nem orando direito, como é que não vai? Não dá. Não dá, porque você leva eles para a rua, eles vão na empolgação, volta tudo endemoniado depois. Quem que vai expulsar o demônio desses jovens aí? Porque o senhor é missionário, o senhor vai voltar para a Bahia, o senhor vai voltar lá para o Ceará, lá, quem vai ficar aqui expulsando o demônio deles? Sou eu. E às vezes quando você pega uma pessoa afobada dessa, você fala, espera, deixa eu dar um tempo, agora não, nossa, né? Vem para o ensinamento, vem para a oração, vai, né? Mas não, a pessoa quer, a gente já teve casos assim aqui. Não, pastor, porque eu sei como é que faz, tudo bem, filho, você sabe como é que faz, mas senta, ouve, aprende, escuta, esteja pronto. Porque a gente assiste filme de ação e a gente fica todo mundo depois achando super-herói, vou comprar uma arma que eu já sei me defender, eu já sei como é que atira, eu já sei como é que faz. Aí na hora que entra numa situação de perigo, descobre que o negócio não é tão fácil que ele mostra na televisão. Né? É a mesma coisa que quem vê as coisas no YouTube vai tentar fazer depois, não é fácil. Aí vai fazer e fala, meu Deus do céu, o que eu inventei de fazer? Parecia tão fácil no vídeo, parecia uma coisinha tão boba, eu me enrolei todo. É assim ou não é? Porque falta o quê? Instrução. A pessoa que está fazendo ali tem instrução que você não tem. Tem macetes que você não tem. Às vezes o jeito de segurar a colher muda tudo. Às vezes o jeito de mexer para lá ou para cá, dependendo do que for, faz toda a diferença. Aleluia. E é coisa que a gente não sabe. Então, na obra de Deus, é a mesma coisa, irmão. É a mesma coisa. As pessoas estão sem paciência para aprender, estão sem paciência para entender. Pode falar. Eu fui uma que cheguei aqui e fiquei 6 meses sentada, sem entender o porquê. Hoje eu sei que era para desaprender o que eu aprendi para aprender de novo. Aprender de novo. Porque se eu não tivesse sentada para aprender de novo e desaprender o que eu tinha aprendido. Tem um obreiro aqui que chegou aqui, qual foi a primeira coisa que a gente fez? Não, calma, descansa, só respira, olha como a gente trabalha com ele, né? Veja como funciona, depois você, né? Vou pular a porta, você está vendo a porta batendo lá, depois você entra, olha primeiro, né? Por quê? Porque senão a gente se atropela, a gente acha, né? Pensa que já entende de tudo, que já sabe de tudo, que já vê como funciona, e depois a gente descobre que nós estávamos nos sabotando. Então o diabo ele se aproveita muito disso. Isso tem tudo a ver com marca da besta. Porque as pessoas continuam enganadas dentro da igreja, dando legalidade para o diabo operar. Eu acabei de falar uma coisa para você, eu tenho certeza que da próxima vez que você for evangelizar alguém, você vai tomar mais cuidado. Já teve gente aqui, às vezes você olha a pessoa aqui, e a gente está orando, e às vezes você vê que a pessoa sai meio assim, aí alguém pode dizer assim, não, o pastor está sem visão, a pessoa está endemoniada, o pastor não vai adiantar, filho, mas se matar de orar aqui, e o diabo sair, e a pessoa sair ali e botar um cigarro na boca, não vai mudar muita coisa. Para ela, não, para mim vai, eu vou desgastar, eu vou ficar, né? Agora essa pessoa, a gente fala disso, você quer mudar de vida, você quer passar para cá, você quer passar a ter uma nova história, quer, então senta aí, ó, a Bíblia aqui, ó, a Bíblia ensina isso, ensina aquilo, Deus fala isso, Deus fala aquilo, porque às vezes só vem para atrapalhar o culto, irmão, né? Aí tá aí, paz, vai lá, né? Aí chega, né? Um super obreiro, porque Deus vai daqui a pouco, Deus, pá! Aí ninguém presta atenção mais no que está sendo pregado, ninguém presta atenção mais no que está sendo ensinado, ninguém ouve mais a letra do louvor que está sendo cantado. Era tudo que o diabo queria. Está entendendo? E a estratégia que ele usa até hoje dentro das igrejas, as pessoas dão legalidade para operar. É falta de quê? De instrução. É falta de quê? De visão. É falta de quê? De sentar e ouvir e aprender. Porque você acha que eu vou falar esse tipo de coisa aqui no culto de domingo? Não posso, não dá. Então quando que a gente recebe essas instruções? Aqui. Numa reunião de obreiro, num culto de obreiro, no ensinamento de obreiro, numa reciclagem de obreiro. A gente vai lembrando de todas essas coisas, né? Por quê? É coisa que a gente precisa estar ligado, certo? Então, bora lá. Mas ficou claro até aí? Sim? Ou seja,
Em alguns países sabemos que quem professa ser salvo por Jesus Cristo é expulso da própria família. Tem países aí que se o filho chegar para o pai e dizer, olha, eu aceitei Jesus, agora eu sou cristão, o pai, ele põe o filho para fora de casa para não morrer toda a família. Então, além de ele pôr o filho para fora de casa, ele pega o telefone, liga para as autoridades e diz, olha, meu filho, fulano de tal, ele agora está se autoproclamando cristão, servo de Jesus. Essa pessoa fica agora procurada como se fosse um fora da lei, entendeu? E as autoridades vão agir conforme a regência do país. Tem país que mata, tem país que prende, tem país que humilha, né? Dá um susto para ver se o cara muda de ideia, e é isso que acontece. Tem países que infelizmente é dessa maneira que acontece. Expulsos da própria sociedade, e é baseado nesse contexto que a Bíblia fala, né, que aqueles que não tiverem a marca da besta não iam poder nem comprar e nem vender. Por quê? Porque não seriam aceitos. Não vende, não. É igual o judeu, né, e islâmico lá, enfim, samaritano. Não, você não, para você não vende. Por quê? Não, você é samaritano, eu não sou judeu, entendeu? Se alguém pegar você comprando alguma coisa, aí os meus não vão querer comprar comigo. Mais ou menos nesse sentido, que você estava aí até agora há pouco, com a Bíblia na mão, aí você estava indo para a igreja, você vai chegar aqui e não sabia não? No dia você estava aí orando aí, dizendo que isso e aquilo, agora você quer dizer que não tem nada a ver? Só porque o povo aí sumiu, você ficou para trás, aí agora você acha que a gente é obrigado a te aceitar. Não, agora quem não quer você somos nós. E aí? E antes você andava aí falando que não ia para o céu, que não sei o quê, que nós ia todo mundo para o inferno, e agora você está aqui no inferno com nós. Está entendendo? Não vai poder comprar nem vender. Mas você não andava aqui pregando para nós, dizendo que Jesus ia vir, que ia levar os queridos dele, e você não era querido dele? Você não era querido? Por que ele deixou você para trás? Por que você ficou? Meu Deus. Misericórdia. Agora quem não quer vender para você, somos nós também aqui, você não precisa do seu dinheiro. Ai, Senhor. Aqui você não compra. E aí? Então eu vou vender alguma coisa, porque aí não quer nada que é seu. Pode ficar com as coisas para baixo. Está entendendo? O mundo vai rejeitar esse povo. Ou seja, fazendo com que todos aqueles que não aceitaram as ideias impostas pela besta sejam gravemente perseguidos, expulsos da sociedade. Como? Dessa forma, não tem lugar para você. Nós aqui somos uma igreja só, um povo só aí, ó. Nós estamos aqui, nós estamos se virando, sem esse seu Deus aí que você dizia que tinha, porque ele nem te quis. Mas nós estamos aqui se virando sem ele, porque a ideia vai ser essa, né? Até Jesus vir com aquela parte que a gente falou, né, de subjugar toda a carne, até lá tem chama. Então quem não for na primeira chamada vai passar por situações como essa, né? Situações essas que na Coreia do Norte, Afeganistão, no Sudão, no Paquistão, a gente já vê acontecer isso como uma realidade, com a aprovação da lei. Hoje, no nosso país, a gente tem uma coisa um pouco mais, por enquanto, né? Porque na hora que o negócio virar, na hora que Jesus, né, fizer o que tem que fazer, aí já era, aí vai dominar geral, certo? Então é por isso que a gente luta para ser chamado na primeira chamada, a gente luta para não ficar para trás, tá certo? Então, esquece esse negócio de chip, esse negócio de isso aí, não tem na Bíblia, tá? Não tem na Bíblia, esse negócio de chip, essa situação não é bíblica, tá? É a gente que, quem plantou o chip na cabeça fomos nós implantamos o chip na cabeça. Certo? Do mesmo jeito que os nossos irmãozinhos lá, 20 anos atrás, implantaram o código de barra, né? O telefone celular, a televisão. É aqui, ó. É o seu pensamento, é o seu psicólogo, o seu psicológico, o seu psique, o seu poder de decisão. É isso que faz de você alguém. É isso. Por que Satanás se rebela contra Deus? Aqui, ó. Mente. Ele se perdeu aqui. Por que ele é Deus e não eu? Quem foi que elegeu ele Deus? Se nós todos temos poder aqui. Se eu também sou alguém importante nesse lugar. Por que ele é Deus e não eu? Por que Deus escolheu ela e não eu?
Por que Deus ungiu ele e não eu? Por que Deus levantou ela e não eu? Está entendendo? Não, porque eu já estou aqui, não precisa de mais ninguém. Não, porque já tem eu, não precisa dela, não precisa dele. Tudo já precisa, irmão, para operar. É aqui, ó. É um espacinho que pode ser no começo, pode ser alugado, pode ser cedido. Depois ele compra, depois ele toma conta. Mas às vezes a gente que dá, né, a chave, dá a liberdade. Então no fundo da situação, o chip sempre esteve aqui. Sempre esteve aqui. Ele não quer pôr uma marca em nós, ele quer usar a marca que a gente tem, a patente que a gente tem. É a tal da falsificação, né? A gente não cansa de comprar quando você vai comprar um produto da Nike. Você vai na loja da Nike, R$900 uma jaqueta. Você entra na Shopee, R$75. Tá bem? Com símbolo Nike. Está usando a marca que já existe para dizer que é original. É isso que o diabo quer. Uma marca que nós já temos, nós já fomos marcados por Deus, nós já temos a nossa identidade. Ele quer pegar essa marca e usar como se fosse dele. É assim como ele já vem fazendo tudo aquilo que é semelhante na Bíblia. Ele que é da Bíblia, ele pega e faz igual. Igual, como se fosse uma criação dele, uma Exatamente. patente dele. É a mesma coisa, gente. Né? Essa marca é o quê? O que nos identifica como servos de Deus? As nossas ações, o que nós fazemos. Alguém olha para nós e diz, nossa, que homem de Deus. Por quê? Pelas atitudes. Ou uma mulher de Deus. Por quê? Pelas ações que você tem. Alguém te identifica como serva de Deus. Por quê? Você tem a marca de Deus. Você tem, não é só um brilho, né? Nossa, você chegou aqui, mudou todo o ambiente. Você tem uma coisa, você tem um negócio. Não é que você está resplandecente igual Moisés. Não é. É a parte que tem dentro de você, de Deus, que está gritando. Está claro, está nítido que o seu caráter é diferente. Tá certo? Da mesma forma, quando a pessoa está possessa. A pessoa chega no ambiente, às vezes não abre nem a boca, o ambiente muda. Fica pesado. O ambiente, sabe? Tá bem, aconteceu alguma coisa, não sei. Sabe? Uma coisa, um peso, é o quê? É a marca. A pessoa está carregada, a energia da pessoa está ruim. Você entende isso? Então não é que o diabo quer implantar alguma coisa, não, ele quer arrancar o que tem de Deus de você e botar o que tem dele. Usar a marca que você já tem, que é o que ele queria fazer com Moisés. Simples assim. Ele não queria botar uma tatuagem de Moisés, um chip de Moisés. Tanto que naquela época nem chip tinha. Mas ele já queria Moisés, sim ou não? Porque Moisés já tinha marca. Moisés já estava marcado. Qual que era a marca de Moisés? O homem de Deus. O homem de Deus. Sim ou não? Sim. Essa era a marca. Até hoje. Tem nego que briga lá e fala mal de Moisés em alguns lugares por aí, que nem mudando a sua cabeça. Talvez se for para falar mal de mim, alguém até senta e compartilha com nós. Vai falar mal de Moisés em alguns lugares. Vai em algumas igrejas aí falar mal dos pastores presidentes. Então, tu vem crendo que você arruma. Porque eu acho que rola. Menos vai. Você vai sair lá fuzilado. Sim ou não? Sim. Por quê? Tem uma marca, tem uma identidade. É isso que o diabo quer de você. A sua identidade. A marca que você já tem. Você já tem essa marca. Já foi deliberado. As pessoas olham para você e acreditam no que você fala. Tem gente que te liga e fala, ora por mim. Sim ou não? Ó, estou bem assim, lembrei de você, ó. Ainda bem que você chegou. Por quê? Porque você tem uma marca. Você já tem um nome. E é isso que o diabo quer. Alguém que tem nome, alguém que tem uma marca, alguém que chega e impacta na vida das outras pessoas. Para quê? Porque ele possa usar. Porque quanto tanto de morador de rua que a gente tem por aí? Por que o diabo não pega esses infelizes? Não vai fazer diferença. Quem vai dar crédito? Quem vai dar crédito? Os bêbados, os drogados, quem que vai dar crédito? Ninguém vai dar crédito. Entendeu? Está ficando claro para você agora? E olha, então, os crentes rebeldes aí, Deus usa pessoas para. Não, isso que eu ia falar, o diabo não usa não, mas Deus usa.
Deus já usou um bêbado para falar, bêbado de sentir o cheiro daqui, onde a água está assim. Aqui, ó, esse farol, não tinha esse farol ainda aqui, não existia esse farol aqui. O cara estava no meio da rua, cai, não cai, vai, não vai, passou um ônibus, tira uma filha, vai morrer, desgrama. E eu vim da igreja quebrado, tinha ido para um culto e sido fuzilado no culto, lugar onde, sabe, eu esperava ser abraçado, esperava Deus falar comigo, e eu via de pegar o microfone e me arrebentar no culto. Eu falei, Deus, não é isso, eu falei, Senhor, não vou mais para a igreja, está errado, não quero, não, eu te conheço, eu pelo menos achei que conhecia, né? Mas não está errado, não vou mais. Aí eu olhei e vi esse camarada no meio da rua ali, falei, olha só uma praga dessa, como é que está no meio da rua, meu Deus do céu. Falei, o diabo cuidando de tudo dele. Aí ó, os carros não pegam, caiu, se machuca. Agora eu, na igreja, apanhei mais me pandendo no samba. E não foi da palavra não, foi do homem, o senhor sabe, e questionando Deus. E fiquei com dó do homem, porque passou a moto, já quase que arrebentei. Falei, não, vou ter que ajudar. Peguei na mão dele no meio da rua, até com dificuldade para ele atravessar a rua, e eu arrastando ele, pesado, irmão, botei ele sentado onde a loja do pai caiu, gente. Irmão, quando o homem sentou na porta, que ele sentou na porta e fez assim, puf, na porta, eu estava soltando a mão dele. Até aquela hora eu não sabia que cor era o olho do homem, eu não sabia que cor ele era, porque eu só tinha visto um bêbado. Quando eu coloquei ele sentado, assim que ele sentou, que eu estava soltando a mão dele, ele segurou firme na minha mão, uma força. Falei, pronto, ficou endemoniado. Segurou na minha mão com uma força, olhou dentro do meu, o olho dele ficou claro, irmão, o olho dele ficou claro, a pupila dele abriu assim, aquele farolzão na minha cara assim, filho, e começou a falar comigo, meu corpo tremia, de cima e baixo, tomado pela presença de Deus, irmão. E ele com o olho arregalado assim, falando do seu negócio comigo, e coisa e tal, e Deus usou aquele homem, e Deus falou comigo e usou aquele homem de uma forma poderosa, que até hoje, nunca ninguém foi usado dentro da igreja para me impactar de uma forma como Deus usou aquele bêbado aquele dia. E ele falou, e quando ele soltou a minha mão, o homem ficou embriagado de novo. Do mesmo jeito que ele estava, como se não tivesse acontecido nada. Eu falei, tá, entendi. Né? Fui embora e segui a vida. Fiquei 10 anos lá no ministério mesmo, com as coisas que eu vinha passando. Porque esse é o Deus que a gente faz. E por que eu dei crédito? Eu sabia que era Deus. O diabo não ia falar para eu continuar na igreja, não ia me incentivar a continuar pregando, não ia me incentivar a continuar focado naquilo que Deus tinha para a minha vida, né? E muito menos aquela presença, é o que eu falo, né, irmão? A autoridade, o poder, a graça, não dá para fingir não. Os pulinhos a gente até maqueia, né? Com uma girada de chave a gente até dá um jeito, falar de língua, mas a unção, irmão, não dá. A unção não dá para forjar a unção, não dá. Se tem uma fórmula, eu não descobri ainda, ninguém descobriu ainda. Mas graça, poder e unção, não dá para fingir não. E daquela maneira ali que Deus falou comigo, eu sei que Deus pode falar com qualquer um. Mas o diabo não usa por quê? Porque ninguém vai dar crédito. O diabo não vai conseguir manipular o poder, a graça e a unção. Então ninguém vai dar crédito. Por isso ele precisa de alguém que já tem nome, de alguém que já tem marca, de alguém que já impactou a vida das pessoas de alguma forma. Sabe por quê? Porque quando eu for falar com você, você não vai precisar sentir nada. Por que não? Porque você já sabe que eu sou homem de Deus, você já sabe que o fulano é homem de Deus, que fulano é mulher de Deus. Você já tem isso para você, já tem essa marca, tá certo? Então você não espera nenhum outro tipo de confirmar. Por quê? Porque o acesso já está liberado, tá certo? Então é isso que o diabo espera, marcar a gente dessa forma, usar aqueles que já são marcados, que já têm a marca e a presença de Deus dessa forma. Porque quem está marcado por Deus, irmão, não pode ser, ou melhor, marcado, quem já está selado. Porque selado
é fechado, sabe, é guardado, é selado, não dá para tirar, não dá para arrancar, né? Se for tirado, o selo acaba garantido, né? Quem está selado de fato, o diabo não consegue usar. Ele consegue usar quem já foi marcado, quem já pregou, quem já cantou, quem tem, né, o nome, quem tem a patente, quem tem o acesso. Mas aqueles que permanecem selados por Deus, não, Satanás, aqui você não tem vez. Aqui você não tem vez. Conhecia da palavra, e tanto que Balaque vai atrás dele para poder amaldiçoar o povo. E chegou na hora, ele se vende. E você vê que Deus não interfere, porque Deus podia ter falado para ele assim: não, você não vai. Ele pergunta para Deus, e aí quando Deus falou, por mim, você não iria. Aí ele começa a dialogar com Deus, embargar a Deus, fala, não, mas eu quero ir, sabe? Mas e se eu for só para olhar? E se eu for só para ver? Então Deus percebe mesmo a disposição para ir. Pessoal, você quer ir? Vai. Dá aqui a marca, dá aqui o seu, pode ir. Quando chega lá, o diabo olha e diz, vou usar. Só não usou, por quê? Porque Deus tinha um negócio com o povo. Porque o Balaão, por ele já tinha deixado o diabo usar ele. Porque ele já estava decidido a declarar o que o inimigo tinha falado para ele falar. Ele ia declarar as palavras que o inimigo soprou no ouvido dele. Então a vontade dele era essa. Tanto que a Bíblia fala que ele tenta amaldiçoar o povo. Só que a Bíblia fala que toda vez que ele abre a boca para amaldiçoar, ele estava decidido a amaldiçoar. Ele deixou o inimigo selar ele. Deus ia e abençoava o povo, trocava as palavras por bênção. Né? Porque ele já tinha dado legalidade para o diabo usar. Ele já tinha deixado o inimigo colocar ali o acesso, né, do seu. Apocalipse 9, 4, o que diz lá para nós? Meu Deus! Eita glória! Entendeu isso? Eita glória! 9:4? 9:4, pode ler, por favor. E foi dito que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente as pessoas que não têm o selo de Deus na testa. Opa! Então você percebe, a Bíblia mostra para nós, João está falando que Deus também sela os seus, certo? Aqueles que não têm o selo de Deus na testa, ou seja, tem pessoas que são seladas, que são marcadas por Deus, aonde? Na testa. Isso não quer dizer que Deus vai botar um chip em nós, uma figurinha, entendeu? Isso quer dizer que quando o diabo olhar para você, lembra do espelho? O diabo olhar para você, vai ver o quê? Cristo. Imagem e semelhança, lembra? Então esse é o selo. Opa! O diabo fez cego, Matrix chegou, olhou e falou, não, mas era Matrix, era outra pessoa. Eu estou vendo Jesus. Era a Sara na hora que eu vim, mas agora eu estou aqui perto, estou olhando, é Jesus, eu não posso. Selado, está estampado, está marcado. O selo de Deus, o nosso caráter, as nossas ações, as nossas decisões, elas denunciam Deus na nossa vida. Não é só o que eu faço de bem para o outro. Tem um monte de gente que foi selado no inimigo, faz o bem para o próximo. Em qual tipo de intenção não se sabe, às vezes até com intenção boa, mas o caráter da pessoa é ruim. Eu sou bom porque eu não conheço, uma pessoa que eu vejo morando na rua, um mendigo, sabe, um necessitado, eu me compadeço de algumas pessoas assim, mas pisa no meu carro para ver. Quero que morra, eu quero que fique doente, eu espraguejo. Então assim, você entende? Isso é isso que denuncia, porque fazer coisas boas, se você agora, bota uma roupinha, faz igual o povo que enganou Josué lá, né? Bota uma roupinha mais ou menos, assim, bate no qualquer centro que você encontrar por aí, bate lá na porta e diz que está precisando de ajuda. Eu te garanto que não vão te dar 1 quilo de açúcar e um pacote de arroz, eu te garanto. Te garanto que no mínimo uma cesta básica vão fazer questão de te entregar. Isso eu te garanto. Vou fazer um teste para você ver, se você quiser. São bons? Sim ou não? Sim. Agora pisa no carro de um para ver.
Entra na frente para você ver. Vai morrer. Peraí que eu vou fazer um negócio aqui. Quero que morra, quero que caia duro, quero que apodreça vivo. Sim ou não? Então eu fazer coisas boas não me identifico como servo de Deus. Somente isso não. O próprio Jesus falou isso. Falou, não adianta nada dar o corpo, né? O apóstolo Paulo fala isso, né? Não adianta nada dar o corpo para ser queimado, né? Os outros veem e falam, nossa, que herói. Nossa, você viu o pastor entrou na fogueira para tirar o William que estava lá, né? Um lugar pegando fogo, o pastor entrou lá e tirou o William lá de Deus. Nossa, que homem de Deus, que herói. Nossa, só que o pastor Tiago está aqui só olhando quem está aplaudindo. Nossa, está nem aí com ele. Sabia meu nome dele, não queria ver o bem dele. Queria ver as pessoas me aplaudir. Queria ver as pessoas dizer, nossa, como que você é bom, como que você é um homem de Deus. Está entendendo? É disso que Paulo está falando. Não adianta nada me dar o meu corpo para ser queimado se não for por amor. Amor a quem? Aquela vida, aquela pessoa, a causa, está entendendo? A situação, ok? Então assim, a pessoa não mediu os esforços para poder tirar alguém de uma situação ruim. É disso que Paulo está dizendo. Porque infelizmente tem pessoas, será com esse tipo de pensamento? Tem. Mas aí, pastor, é só lá no meio do futebol, é só lá no meio da mídia, é só lá no meio do pessoal da internet, né? Não, irmão, dentro da igreja, infelizmente, às vezes tem pessoas desse jeito. Quem? Aí eu já não posso te dizer, eu já não sei, eu não tenho como saber isso. Tá certo? Mas o Espírito Santo de Deus que sonda os corações, ele sabe não só o que eu estou fazendo, mas com que intenção que eu estou fazendo. Qual que é a intenção do pastor Tiago dar ensinamento para Efésios 6? É realmente instrução para os obreiros, para que todos eles cresçam e tenham um nível de intimidade com Deus, de sabedoria da palavra? Ou será que ele ensina só para as pessoas poderem dizer, nossa, como que ele sabe das coisas, como que ele é inteligente, nossa, como que é? Deus sabe com que intenção nós fazemos o que fazemos e por que fazemos. E no fim das contas é tudo isso que conta, tá certo? Então é isso, a gente tem que tomar cuidado com isso, o que está no nosso alcance para fazer. Não está no meu alcance saber ou entender quem vai assentar no lugar do anticristo, no trono, no governo, não é da minha ossada. E para nós, de fato, como igreja, pouco importa, pouco interessa, porque vai ser só um fantoche. O que eu tenho poder para tomar cuidado e cautela? O que está no meu controle? Meu selo. Que selo que eu tenho? Qual o selo que está no meu coração? Como que está o selo no meu coração? Como que está o selo na minha mente, na minha cabeça? Meus pensamentos, as minhas ações. Por que eu faço o que eu estou fazendo? Por que eu estou pregando? Por que eu estou ensinando? Por que eu estou cantando? Por que eu entrei nesse grupo? Por que eu estou nessa igreja? Né? Essa pergunta você tem que responder para você mesmo, não é para mim não. Você tem que começar, sabe? Fazer a triagem aqui, ó, na sua mente e no seu coração. Por que eu faço o que eu faço? Por que eu aceitei fazer isso para Deus e na igreja? Você entende? Isso está no seu controle. Isso você pode controlar. Quem vai assumir a figura da besta do anticristo, irmão, para nós, pouco importa, pouco interessa. Porque ele não vai poder me marcar a força. Entende? Entende isso agora? Agora, eu tenho que começar a tomar cuidado com os meus pensamentos e com as minhas intenções e principalmente com as minhas ações. Ok? Isso está na nossa mão e nós precisamos entender muito bem sobre isso e nos conhecer muito bem, para a gente não se deixar ser usado pelo inimigo. Está entendendo? Entende isso? Porque isso está no nosso alcance para fazer. Beleza? Alguém quer perguntar alguma coisa? Pastor, e com relação a isso que o senhor está Lá, falando, isso não nos isenta de sentir, certo? sim. Ter o selo não nos isenta de sentir tais coisas. Não. Assim, eu não tenho como, vamos lá, eu não tenho como impedir ser tentado ou provado acerca de alguma coisa. Até porque, qual que é a vontade do diabo? Me colocar o selo. Tá certo?
Então, o que ele vai tentar fazer? A mesma coisa que ele fez a Jesus. Você não é filho de Deus? Não era para você estar nessa situação. Não era para você estar com fome. Não era para você estar passando por tudo isso. Você tem que podia mudar. Você não é filho de Deus? Não era para você estar aqui sozinho. Era para ter alguém com você. Cadê os seus discípulos? Você quer que eu te dê uma multidão para te adorar? Quer que eu coloque reis da terra ao seu domínio? O que você quer? É dinheiro? É poder? É autoridade? O que você quer? O que você quer? Eu posso te dar. Então, assim, as ofertas ele pode fazer. O que vai definir o tipo de caráter que eu tenho? A decisão que eu vou tomar em cima daquela oferta. Tá certo? Porque a tentação ela vem para todo mundo. Eu não posso impedir a tentação de vir. Eu posso impedir ela de permanecer. Sai daqui, Satanás. Você não tem parte. Não tem parte com você. Esse pensamento eu sei que não é de Deus. Olha, esse sentimento eu sei que. Opa! Estou aqui cantando, estou aqui pregando, e o coração dá aquela já, opa, sai daí que eu sei que não sou eu, é Deus me usando. Então, aqui não é meu. Tiago 4,7, né? Sujeitar-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitar-vos, pois, a Deus. Pastor, essa questão do selado, vai falar lá em Apocalipse, ela está falando no tempo futuro. Sim. Certo? Então, acho que está sem memória, deve ter esse de apagar. Enfim, eu acho que falando isso aqui. Então é essa a situação. Não tem como algo que está selado ser introduzido mais alguma coisa. O que acontece nós, muitas das vezes, pensamos que estamos selados. Por quê? É igual a árvore lá, né? Que Deus vai buscar fruto, né? Está tão bonito, está tão famoso, está tão. Né? Ó, cara de crente, jeito de crente, fala que nem crente, está no meio dos crentes, é crente. Só que o que vai dizer se é crente ou não é crente, não é o que está aparente, é o que está por ser revelado. E aí naquele dia de fato, que é o que nós vamos saber, quem está selado ou não. Agora, eu posso tomar decisões como alguém que já está selado? Devo. Né? Eu creio que estou selado. Eu também creio. Eu creio que eu estou selado. Eu creio que nós estamos selados. Glória a Deus. Eu creio que quem está aqui debaixo dessa palavra, debaixo dessa proteção, quem está entendendo o que está acontecendo, quem está debaixo da nuvem, eu creio que está selado. Agora, como que nós vamos saber? Naquele dia. É igual a questão das noivas, né? Todas elas eram virgens, todas elas se gabavam por ser virgens, todas elas se gabavam por estar com as lâmpadas acesas, só que na hora do vamos ver, não tinha azeite. Meu Deus. Suficiente para deixar a lâmpada acesa. Entendeu? Mas até aquele momento, todas elas achavam estar prontas. Sim ou não? Por que Jesus ensina para a gente esse tipo de coisa? Para a gente tomar cuidado. Porque tem gente que está no meio da gente, junto com a gente, mas está com pouco azeite, mas falta ainda alguma coisa. Pode ser eu, pode ser você, pode ser qualquer um de nós. A advertência vem para todos. É melhor eu achar que é para mim e não ser? É melhor eu achar que eu estou com azeite baixinho e correr atrás de mais, do que eu pensar que tenho e não ter. Então eu sempre me coloco no lugar de quem está com azeite baixinho. Por quê? Isso vai me fazer querer buscar mais, orar mais, estar mais perto de Deus. Tá certo? Isso sempre vai me motivar a correr atrás. Agora, qual que é o perigo? Qual que é o perigo? Sabe qual que foi o perigo? Quando aquelas virgens saíram de casa, estava no topo. A lâmpada estava cheia de azeite. Quando elas saíram de casa, o azeite estava lá em cima. Vocês entendem isso? Né? Só que no meio do caminho, o que acontece? O azeite baixou. Precisou orar por alguém, precisou interceder por alguém, precisou trabalhar um pouco mais. Não teve tempo de buscar como buscava antes, não teve tempo de revisar a lâmpada como revisava antes. E o azeite baixou. Está entendendo? Então, para não correr esse risco, sempre a gente se coloca no lugar de alguém que ainda não está 100% selado. Opa, estou querendo selo, eu quero ser selado. Quero ser selado por Deus, eu quero ser marcado por Deus, eu quero que Deus me escolha, eu não quero ficar para trás. Então sempre a gente se coloca nessa condição.
percepção de que eu estou em falha. Porque é melhor eu pensar que estou em falha e estar trabalhando para melhorar isso e ser salvo, do que eu achar que pelo fato de eu ser pastor, pelo fato de eu estar na frente, pelo fato de eu estar dando ensinamento, pelo fato de eu estar no grupo dos varões, pelo fato de eu ajudar o Conectados, pelo fato de eu ajudar as irmãs, pelo fato de eu estar envolvido em tudo, eu achar que eu estou com a salvação garantida e naquele dia Deus olhar para mim e falar: não te conheço. Conheço o líder do grupo de varões, conheço a líder do grupo das irmãs, conheço as irmãs que cantam no grupo, conheço o varão que canta no grupo também, conheço esse tal de grupo, beleza? Conheço essa tal de igreja de Efésios 6, mas você, eu não sei quem é. Pastor, tem certeza? Você na frente do rebanho? Eu nunca te vi. Vou dizer: não, Jesus, mas eu vejo lá a fita, lá no ensinamento, eu que estou lá na frente, eu que estou. Eu falo: não estou te vendo. Eu vi o meu espírito falando para a igreja. Você não vi, não te conheço. Não? Eu nunca abandonei o meu povo, eu sempre estive no meio deles, mas você, eu não tive relacionamento com você, eu não sei quem é. Sinceramente, não te conheço. Entende? Então, essa é a questão. Porque de fato, aqueles que são selados por Deus, o diabo não enxerga isso que eu ia. Vocês me provocam, depois vocês acham ruim. Eu ia falar isso domingo de manhã e eu não falei. Quando foi de noite eu preguei, eu também não falei. Aí vocês viram que ele me provocou aqui agora. Vou falar. Por que você acha que o inimigo teve a audácia de fazer a proposta logo para Judas?